Esse material contém depoimentos de empreendedores bem-sucedidos. Eu gostaria de falar um pouco do projeto que nós estamos, tá? O que faz com que o projeto Amway ele seja tão especial, né? Ele seja tão diferenciado? Porque o que acontece? Existem muito boas empresas em qualquer nicho de mercado, né? Existem as melhores empresas. Então, se você pegar fabricantes de celular, fabricantes de automóvel, né? Qualquer empresa, né? Restaurantes, você sempre tem empresas que são muito boas, correto? Existem aquelas que são as melhores. Mas em nenhum mercado existe uma empresa que ela é a melhor do mundo a vida inteira, né? Porque sempre tem oscilações, porque a concorrência é muito forte. Então, qualquer nicho de mercado que você pegue, existem empresas muito boas e existem as melhores, mas não necessariamente aquela foi melhor sempre, né? Naquele mercado, naquele segmento. No nosso, a Amway sempre foi a melhor, sempre foi a maior. Desde que ela nasceu, ela é a maior do mundo. E faz 60 anos que ela é a maior do mundo no segmento que ela atua, né? Agora, já tentaram ser maior que a Amway? Sim. Você acha que nesses 60 anos não existiram empresas que nasceram e falaram: vou estudar o que essa empresa faz e vou fazer algo melhor do que ela? Porque é isso que geralmente as empresas fazem, né? Quando elas querem se lançar no mercado, elas pegam quem é o melhor, deixa eu copiar o melhor. Porque se eu copio o melhor e consigo chegar onde ele chegou, eu consigo ultrapassar ele, né? E é obviamente que outras empresas já tentaram. Segundo artigos que eu vi, cerca de 2.000 novas empresas por ano nascem no segmento em que a Amway atua. 2.000 oficiais, fora aquele bando de pirâmide que engana. Empresas oficiais, empresas que teoricamente são legalizadas. 2.000 novas empresas por ano nascem nesse mesmo segmento. E nos últimos 60 anos, a Amway foi a maior. Ela inventou o segmento e ela é a maior do mundo. Por quê? Por que de tantas mudanças que aconteceram no mundo, de tudo que aconteceu, por que a empresa, a Amway, continua sendo a maior do mundo? Será que os produtos são muito bons e isso faz com que a empresa esteja lá? Será que é a estrutura da empresa? Os ganhos? Será que é o que a gente aprende aqui que faz com que a gente se mantenha na empresa, né? O que faz com que esse projeto ele seja tão poderoso desde sempre? Porque você imagina só, quem aqui já convidou alguém para um negócio e a pessoa chegou e falou: isso é uma pirâmide? Ih! Quem já falou isso é uma pirâmide e depois engoliu? Mas quando que surgiu essa ideia de que esse tipo de negócio era uma pirâmide? Quando? Na minha opinião, cerca de meia hora depois que inventaram a Amway já deve ter surgido, né? Porque você imagina só, hoje uma empresa que fatura mais de 8 bilhões de dólares, que está em mais de 100 países, que tem aí milhares de concorrentes. Você chega e mostra para alguém, a pessoa fala que é pirâmide. Agora, e se não existisse nenhuma empresa? Porque quando a Amway inventou, não existia ninguém. Era só ela. E não existia internet para as pessoas pesquisarem. Então imagina quando os donos chegaram e falaram assim para o vizinho deles: eu vou mostrar o plano para você, né? Não era muito mais fácil a pessoa falar: isso é uma pirâmide? Porque não é legalizado, porque não tem nada a ver, porque não existe nada. Hoje em dia a gente tem base para mostrar que não é. Mas há 60 anos atrás não tinha. Tanto não tinha, que logo que a Amway começou a crescer, o FBI foi lá e boicotou a Amway. O FBI foi lá, foi em rede nacional nos Estados Unidos, e falou, o FBI, e falou: não entrem na Amway porque é um esquema ilegal. Está sob investigação. E a Amway ficou 5 anos sob investigação. E o FBI voltou na TV e falou: desculpa, não era não, tudo legalizado.
né? É o melhor negócio, pode fazer, né? Então assim, olha só, eles inventaram um negócio que não existia, que até hoje ainda é desconhecido e estranho para muita gente, que o próprio FBI, o governo americano, falou que não iria para frente, né? E mesmo assim a empresa não parou de crescer desde então. E mesmo assim a Amway continua essa monstruosidade. Todo país que ela entra, ela é apedrejada, se estabiliza e cresce. Por que que essa empresa cresce tanto? Tem muitos motivos, mas um dos motivos principais que eu vejo, e talvez o maior deles, é porque o que ela proporciona para a gente é um anseio de qualquer ser humano, que é uma renda passiva, vitalícia e hereditária. O que a Amway promete, e não só promete, o que ela cumpre é uma renda passiva, vitalícia e hereditária. Essa é a grande diferença da oportunidade Amway para todos os outros negócios que existem no planeta hoje em dia. Porque isso é o que a gente quer. Porque se não fosse isso que o ser humano quer, por que a gente pagaria o INSS? Vocês conhecem alguém que paga o INSS? Por quê? Porque quer ter uma aposentadoria. O que é a aposentadoria? É uma renda passiva e vitalícia, mas nem sempre hereditária. Mas por que a gente paga? Por que a gente paga plano de previdência? Porque a gente quer chegar numa idade e ter uma renda passiva e vitalícia. E muitas vezes hereditária. Por que as pessoas juntam dinheiro para comprar um imóvel para alugar? Para ter uma renda passiva, vitalícia e, nesse caso, hereditária. Por que as pessoas compram terras, terrenos, não é verdade? Então, assim, qual ser humano não gostaria de construir um patrimônio que desse para ele renda vitalícia, passiva, vitalícia e hereditária? Faz sentido isso? Que quando a gente olha isso daqui, a gente fala assim, é um negócio bom, ético, legal, divertido, não é tão difícil quanto você comprar um apartamento para você poder ter a renda passiva, vitalícia e hereditária, e pode suprir algo que talvez eu ficasse a vida inteira correndo atrás e não conseguisse. Não é uma boa ideia isso? Isso não é o que a empresa promete. É que através das atitudes que ela tem com a gente ao longo do tempo, ela mostra que ela faz, e ela já provou. Porque isso muita gente promete. Mas quem vai sobreviver tempo suficiente para cumprir? E a gente está numa empresa que já mostrou que sobrevive tempo suficiente para cumprir. Já sobreviveu. Em 2015 nós estávamos na Disney e a empresa proporcionou um evento para a gente. E ela reuniu todos os empresários Amway das Américas. América Latina e América do Norte. Deu mais ou menos, imagino eu, de 8 a 10 mil pessoas lá, né? E ela perguntou, quem aqui nesse estádio, que foi no estádio lá do Orlando Magic, né? Quem aqui nesse estádio já é a segunda geração. Ou seja, assumiu o negócio dos pais. De 30% a 40% das pessoas levantaram a mão. De 30% a 40%, quer dizer, muita gente. E aí os donos perguntaram, que os donos são a segunda geração. E os donos perguntaram, quem aqui é a terceira geração? E teve um monte de gente que ainda levantou a mão. Quer dizer, os avós começaram a fazer há 50 anos atrás, passaram para os pais e eles assumiram o negócio depois disso. Então, é uma empresa que dá essa solidez para a gente construir o que a gente quiser pelo resto da vida. E muita gente olha isso e não dá o valor. Por que as pessoas não dão valor? Porque muitas vezes nós não sabemos comunicar o que é a oportunidade. Porque a pessoa olha isso e fala, mas eu não queria vender sabão. Tá, mas se abrisse uma vaga de gerente de marketing lá na Unilever,
com um salário de 15 mil, você iria? Claro. O que a Unilever faz? Vende sabão. Né? Mas lá ele ia ter um cargo no cartão dele. Não entende que lá ele ia ter salário, que lá ele nunca ia ter uma renda vitalícia. Nunca ele ia ter uma renda passiva. E o que é a diferença de uma renda ativa e uma renda passiva? Eu gosto de falar isso porque muita gente não consegue enxergar o que é a oportunidade por nossa causa. Nós que estamos aqui e que teoricamente sabemos o que é um negócio, não sabemos comunicar o que é um negócio. A pessoa que entra na Amway para ganhar dinheiro, ela não entendeu o que é um negócio. Porque não se entra na Amway para ganhar dinheiro. Você pode até entrar para ganhar dinheiro, mas você já viu alguém falando: eu vou comprar um apartamento para alugar para ganhar dinheiro? Já viu isso? Para ter a segurança. Mas você não vai ter a renda? Eu vou, mas eu vou ter a renda depois de quanto tempo? Porque eu vou alugar, eu vou comprar um apartamento por 200 mil reais, eu vou alugar por quanto? 1.000, e olhe lá, quer dizer, eu preciso de 200 meses para recuperar o que eu investi. Então as pessoas não falam: estou precisando de dinheiro, deixa eu comprar um apartamento para alugar. Isso, comprar apartamento, é renda passiva. Qual é a diferença de renda ativa e passiva? Eu gosto muito desse desenho porque ele é bom. Isso aqui é um caçador, dá para perceber, né? Bonitinho ele, né? Isso aqui é um agricultor. Qual dos dois sente fome? Os dois têm fome. O agricultor também tem, tá? Por incrível que pareça, né? Qual dos dois sente fome? Os dois. Quando que a fome deles vai passar? Nunca. Enquanto viver, vai ter fome. Dá para ele falar o seguinte: vou bolar uma estratégia de não sentir mais fome? Não dá. A fome é inerente ao ser humano. A gente sempre vai precisar de recurso, que é o alimento nesse caso. Então eles precisam dar um jeito deles comerem. E esse aqui é o caçador. O que ele faz? Caça. Então ele sai de manhã, pega a lança dele, vai lá, vê o porquinho passando, pá, traz o porquinho para casa, fatia, esquenta e come. Resolveu o problema dele? De hoje sim, né? E amanhã? Amanhã ele vai ter que levantar, vai lá, o boizinho está passando, pá, pega o boizinho, fatia, come. Resolveu o problema dele? Naquele dia. Mas no outro dia ele vai ter que ir, levantar, pegar a faquinha dele, vai lá. Até quando? O resto da vida. Porque ele nunca vai deixar de ter fome. Se ele nunca vai deixar de ter fome e só o que ele sabe fazer é caçar, ele vai ter que caçar o resto da vida. Mas as pessoas ficam velhas ou não? Cansadas, doentes, indispostas. E o que ele vai ter que fazer? Vai ter que caçar indisposto, vai ter que caçar com dor, com febre, não é verdade? E esse aqui, o agricultor, ele está com fome, ele vai plantar. Resolveu o problema dele ou não? Não, porque não nasceu nada ainda. Então o que ele vai ter que fazer amanhã? Cultivar. Resolve o problema dele ou não? Não. Bem, o que ele vai ter que fazer então no outro dia? Cultivar de novo. E ele vai cultivar por meses. E daqui a alguns meses dá fruto. Resolveu o problema dele ou não? Resolveu, porque deu fruto. Resolveu o problema dele daquele dia? Não. Resolveu o problema dele para sempre. Qual que é a vantagem de você caçar? Você come hoje. Qual é a vantagem de você plantar? Você come sempre. Então, qual é a melhor estratégia? Caçar ou plantar? Os dois. Caça e planta. Porque se você for plantar e esperar dar fruto para comer, você morre de fome. E se você for caçar e enquanto estiver dando alimento você não plantar, você vai morrer de cansaço. Se você caça e planta, você come hoje e a hora que der fruto, acabou. O problema está resolvido. Você vai caçando até dar fruto. A hora que der frutos, o problema está resolvido. Porque dali para frente,
pode dar frutos o resto da vida. E aí você não precisa mais caçar. Por isso que quando a gente fala que o negócio é bom, não é porque você pode ganhar dinheiro na hora na Amway ou não? Pode. Só que se você está vendendo isso como vantagem, você está competindo com 100% das empresas do mercado. Todas as empresas do mercado oferecem isso aqui. Quais empresas? Todas, qualquer uma. Se você arrumar um emprego de garçom num restaurante, o que ele te oferece? Isso aqui. Por isso que as pessoas falam, eu não vou entrar na Amway porque eu tenho um bom emprego. Eu não vou entrar na Amway porque eu já abri uma loja. Porque eles estão enxergando o quê? A caça. Então, se você está vendendo a caça, você está comunicando o pior do nosso negócio. Porque você concorre com 100% das empresas. O melhor do nosso negócio é onde a gente não tem concorrência. Se você plantar, você vai colher o resto da vida. Se você esperar, dá fruto, tá? Se você não esperar... Vocês conhecem alguém que não esperou? O patrocinador da tia Vera não esperou. Plantou, mas não esperou. Nem o meu. O meu plantou, mas não esperou dar fruto. Ele queria caçar. Mas não era. Esse não é um projeto de caça. Esse é um projeto de plantação. Essa é a diferença do nosso negócio. Por isso que as pessoas... Quanto que ganham platina? 3, 4 mil reais é pouco. No meu emprego eu ganho mais. Então, mas no teu emprego você tem que ir lá, não tem? E se você chegar a uma platina sustentado, você não precisa mais ir em lugar nenhum. Paga aqui, por favor. Puxa aí. E aí, quando a gente vai comunicar um negócio, essa que é a grande diferença que a gente precisa falar. O negócio é, mas você não constrói para ganhar no final do mês. Portanto, você não pode medir o seu desempenho no final do primeiro mês. Nem no final do primeiro ano. Porque se você vai trabalhar 1 ano nesse negócio, com raras exceções, tá? Você não vai ganhar o suficiente pelo que você trabalhou. Mas esse 1 ano de trabalho vai te render por mais 100 anos que você não vai precisar trabalhar. E a gente não consegue comunicar isso para as pessoas. Porque a gente vê que a pessoa fala que precisa de dinheiro agora e a gente fica afobado. Então o que a gente fala para elas? Vamos caçar. E aí ela fala assim, vamos. E aí ela vai lá e faz um treinamento de produto com você. E daqui a uma semana alguém chega e oferece para ela vender réplica de perfume com 100% de lucro. E o que ela faz? O outro é melhor. Não é verdade? Já aconteceu com alguém? Que fala, o outro dá 100%, esse dá só 43%. Mas o outro dá 100% aonde? Na caça. E na plantação, o que o outro dá? Nada, porque eles nunca deram fruto. Nenhuma outra sobreviveu para dar fruto. Então a gente prefere... O que você prefere? Concorrer com 500 empresas ou trabalhar, ser produto exclusivo? Nosso produto exclusivo é uma oportunidade que dá renda passiva, vitalícia e hereditária. E nada vai te garantir isso. E dependendo da rede que você cresce, que você monta, é uma renda crescente. Porque se você compra um apartamento e você bota o apartamento para alugar, é legal, não é? Qual a probabilidade de você triplicar aquele aluguel? Nenhuma. E de triplicar seu ganho no negócio Amway. E do ganho ser triplicado, ainda que você não esteja trabalhando, é grande, porque sua rede cresce. Porque a partir de determinado nível, seus ganhos são nas profundidades. E você não tem controle. Cresce muito mais do que você consegue ver. Mas o ganho a Amway paga direitinho. Então, quando a gente está vendendo o projeto, se você vender como caça, você vai estar lutando contra todo mundo. Se você quer um negócio exclusivo, venda como plantação. Portanto, as pessoas perguntam, mas a Amway é mais fácil ou é mais difícil do que determinada empresa para ganhar dinheiro? Não, ela é mais difícil do que aquela e mais difícil do que todas as outras. Opa! É a mais difícil do mercado. Por quê?
Porque é a única que te garante uma vida inteira de ganhos, e não um mês, e não os próximos 6 meses, e não o primeiro ano. Mas então a outra é melhor, porque é mais fácil. A escola que você vai botar teu filho é a melhor que a que é mais fácil passar de ano? Não. É a melhor que é a mais difícil. Porque quem aprende naquela escola é bom. Quem aprende nessa escola é bom. Por isso que o negócio não é feito para ser fácil. O negócio não é feito para ser mais fácil que a outra. O negócio não é feito para a gente disputar com ninguém. O negócio Amway não tem concorrência. Se você está batendo com concorrência, você está na vibração errada. Não é para ser concorrente. Quando a pessoa chega e fala assim para mim, eu entendi, mas é que eu estou analisando a outra empresa. Eu falo, então vai para outra. Lá é melhor. Ué, mas por quê? Porque daqui a 5 anos você vai voltar e eu vou estar aqui plantando ainda. Eu não tenho pressa. Aí o cara decide entrar na Amway. Aí ele planta. E aí ele chega no nível de 9%. Aí, tem algum novo 9% aqui? Rosângela, né? 9%, né? O que significa 9%? Você gerou uma movimentação de mais de 600 pontos e você ganhou um bônus referente àquela movimentação. Se você vendeu produto, você ganhou comissão, mas venda de produto é caça. Bônus de rede é plantação. Ela plantou durante um mês. Mas obviamente que as frutinhas são pequenininhas no começo. Mas será que elas realmente são pequenas? Vamos lá. Quanto que ganha um 9%? Em média. Agora que aumentou o VN, R$200. De bônus. Estou falando de venda, de comissão. Porque comissão é caça e a gente não está trabalhando com caça. A gente está trabalhando com plantação. Ganhei R$200 como bônus de 9%. Aí o Zequinha lá da outra empresa fala, ganhei 1.500 no primeiro mês. Aí a gente não fica triste? Não deve ficar, porque ele ganhou 1.500 de plantação, ele ganhou 1.500 de caça. Aqui eu não estou concorrendo. Aqui eu nem quero concorrer, porque se eu sou o melhor aqui, por que eu vou querer ser bom aqui? Eu não preciso, né? Tem muita gente aqui já, né? Deixa eu continuar sendo o melhor aqui. R$200 de bônus, que é bônus, que é o ganho de plantação, né? Como que faz para eu ganhar R$200 num mês? Como que faz para eu ganhar sem trabalhar? Sem trabalhar. Não existe. Existe, a Rubenita falou. Você deixa um dinheiro na poupança e dali a um mês você vai e você pega. Você botou dinheiro na poupança. Se você voltar daqui a um mês, está o mesmo dinheiro lá? Está um pouquinho a mais. Não é verdade? Você trabalhou por aquele um pouquinho a mais ou não? Não. Aquilo é renda de plantação, igual o bônus de 9%. Então tá bom. Então vamos ficar mais fácil. Como é que faz para eu ganhar R$1 sem trabalhar? Tem. O pessoal fala, pede. Não, mas pedir é trabalhar, né? Tem trabalho envolvido. Estou falando sem trabalhar. Você ganhar R$1 por dia. Você fala assim, eu vou ficar o dia inteiro deitado e vou ganhar R$1 sem trabalhar. Então, a ideia mais fácil é colocar o dinheiro na poupança, né? Quanto que eu tenho que ter na poupança para ganhar R$1 por dia? Você é baba. Gente, vou ensinar vocês a ganhar R$1 por dia, sem trabalhar, tá? O que eu faço com R$1 por dia? Eu tomo um café? Não, porque o café é 3 e cacetada. Compro balinha, mas tudo bem, R$1 não é dinheiro. Então deve ser muito fácil ganhar. Que é igual a R$30 por mês, certo? R$30 por mês. Se a poupança rendesse 10%, quanto que eu teria que ter? Se rendesse 10%, para eu ganhar 30%. Se ela rendesse 10%, eu deveria ter R$300.
que 10% de 300 é 30 por mês. E aí eu ganharia 1 por dia, mas ela não rende 10. Tá, e se ela rendesse 1%, quanto que eu deveria ter? 3 mil reais. Mas ela rende 1%? Ela rende 0,5%. Então eu divido isso aqui por 2. Aliás, eu multiplico, né? Eu preciso ter na poupança 6 mil reais. Para me dar R$1 por dia, eu preciso ter investido 6 mil reais. Para eu ganhar R$1 por dia. De renda passiva. Para eu ganhar R$1 por dia, eu preciso ter 6 mil reais. Que é R$30 por mês. E 200 é pouco? É pouco? Ganhar R$200 de bônus significa que você construiu um patrimônio de 40 mil reais. Claro, porque como é que faz para você ganhar R$200 de plantação? Chega a 9%. Ou bota 40 mil reais na poupança. É pouco dinheiro? 40 mil reais na poupança. Você ganha 200 mil reais. Você ganha R$200 por mês. Pois é. Fácil juntar 40 mil? Mais fácil chegar a 9%, né? É. E aí a pessoa chega a 9% e o amiguinho fala assim, é pouco, mas ele não ganha isso. Porque ele está falando aqui, ó, renda de caça, é fácil ganhar R$200, mas vai ganhar de renda de plantação. E vem falar que o nosso negócio paga pouco? Quanto que ganha um platina em média? Em média 4 mil reais, vai? Em média 4 mil reais um platina, hoje que o VN aumentou. 4 mil reais por mês um platina. Se você chega a platina estruturado, ou seja, cheguei no nível de platina, e platina fundador, e eu capacitei minha equipe, e essa equipe está sustentando esse faturamento, equivale a você ter montado um patrimônio de 800 mil reais com a saliva. Já imaginou? Se você, e eu arrisco a dizer, hein, se você chegar no nível de platina, estruturado, e não cair mais, você tem uma renda maior do que 98% da população brasileira. É. Por quê? Tem gente que ganha mais de 4 mil reais? Um monte. Aqui e aqui. Quem é aposentado, nem todos, mas alguns, né? Quem é aposentado, quem recebeu herança, quem conseguiu ao longo do tempo juntar muitos imóveis. Vocês conhecem muita gente assim? Vocês conhecem pessoas que ficam em casa o dia inteiro sem fazer nada e continua caindo 4 mil reais por mês na conta dele todo mês? São raros. Eu arrisco a dizer que 98% da população não ganha 4 mil reais de renda passiva. Vale a pena chegar à platina ou não? Essa é a visão que a gente tem que transmitir para as pessoas. Se o cara olha e fala, mas no meu emprego eu ganho mais, nós não soubemos transmitir a visão. E a gente está brigando aqui, ó, onde todo mundo briga. Nosso negócio não é brigar aqui, porque aqui não tem concorrência. Aqui a gente é único. Por isso que alguns líderes que conseguem transmitir essa visão com mais clareza, crescem tanto. Porque a gente atende ao anseio de todo mundo, que é de construir patrimônio e ganhar o resto da vida por um trabalho feito uma única vez. E nada vai dar essa oportunidade para a gente, com tão pouco trabalho e com tão pouco investimento. Faz sentido isso ou não? Então, quando a gente tiver que transmitir a visão, se você está batendo forte aqui, você não vai conseguir crescer tanto. Faz sentido isso? Vamos trabalhar com a ideia da plantação. Como que funciona o nosso marketing de rede para a gente plantar? É muito simples. Tá aqui, você transforma a sua casa num lar ecológico. O que você faz depois que você transformou? Você vai falar com alguns amigos. Alguns vão aceitar, alguns não vão.
Dos que aceitarem, esse aqui transformou no lar ecológico ou não? Acontece. Tem gente que fala sim, mas depois muda de ideia. E esse transformou ou não? Sim, mas ele não quis fazer propaganda igual você. E esse aqui transformou ou não? E ele quis sim fazer propaganda igual você. E o que ele fez? Transformou em lar ecológico e foi falar com os amigos dele. Esse aqui aceitou ou não? Não. E esse aqui aceitou? Fez propaganda? Não. E esse? Aceitou? Fez propaganda? Sim. E assim sucessivamente. Esse é o verdadeiro marketing de rede que foi criado há 60 anos atrás. É tão difícil isso ou não? Está aqui, ó. Atividades simples. Troca de supermercado e fala para os seus amigos. Esse é o nosso negócio. Qual que é a dificuldade? Realizadas diariamente. A dificuldade está aqui no diariamente. A dificuldade não está na atividade. É fácil trocar de supermercado e usar produto. É fácil falar com os amigos. Mas aí quando esse aqui falar não, você fica magoadinho. Aí fala, eu acho que não funciona. E amanhã fica com medo de falar com o outro amiguinho. E é assim que as pessoas não dão certo. As pessoas não dão certo no negócio, não é pela atividade, é pelo diariamente. Porque isso requer um pouco de disciplina, um pouco de organização, requer bastante crescimento pessoal. Visão para você entender que pequenas atividades realizadas diariamente te dão grandes resultados. E se você acha que não, que uma atividade bestinha não vai te dar resultado, fica uma semana sem tomar banho para você ver. Né? Imagina uma pessoa uma semana sem tomar banho. Como é que ela está? Nossa! O que ela precisa fazer então para ficar limpinha? Uma pequena atividade simples, feita diariamente. Pequenas atividades simples que você faz diariamente te geram resultados impressionantes. E se você segue em frente, diariamente, você pode alcançar esses níveis aqui, que algumas pessoas aqui alcançaram, que vocês já viram. São pequenas atividades simples, feitas diariamente. O nosso trabalho, que é usar produto e falar com o amiguinho, é todo dia. Todo dia. Sem olhar no final do dia ou no final do mês quanto que você ganhou. Porque não se mede uma plantação pelo que ela está dando de fruto no final do primeiro mês. Se você continua, uma hora você chega aqui, ó. E esse aqui é o primeiro nível de reconhecimento alto dentro da empresa. E tem pessoas aqui que já chegaram no nível de prata. Olha que excelente. Chegou no nível de prata, você desenvolveu já uma atividade forte. Você já teve um grande reconhecimento por parte da empresa. E você vai crescendo conforme você continua fazendo atividades simples diariamente. Mas, antes de chegar aqui, o que pode demorar um pouco, que são os grandes frutos, que começam os grandes frutos, você tem essa outra tabelinha aqui, né? Que são os pequenos frutos, mas já são saborosinhos, né? Já não é gostoso você ganhar um bônus? Né? O 9% muda um pouco a forma como a gente enxerga, porque é a primeira vez que alguém vem e deposita dinheiro na nossa conta. Não é verdade? O 0% não ganha bônus, o 9% já ganha. Olha que lindo, é legal. Então, te empolga e você pode continuar trabalhando diariamente. E se você continua, você vai subindo nessa tabela. Depois dos 7.000 pontos, aí vem aquela outra tabela, que é do prata, ouro, platina, que aí sim são os grandes frutos. Aí começam os frutos saborosos. Meta inicial para ganhar a viagem de liderança. Por quê? Porque a viagem de liderança, além de ser um excelente prêmio, ela te traz um bom ganho também. Quer dizer, você tem uma grande conquista. Quem aqui já, fora da Amway, já ganhou viagem de premiação, sem ser sorteio? Porque sorteio algumas ganham, né? Quando eu trabalhava na área de informática, todo ano eles mandavam a gente para os Estados Unidos. Mas não era prêmio, era para trabalhar, né? Então a gente saía domingo à noite de casa, trabalhava segunda, terça, quarta, quinta e voltava na sexta-feira, né? Pô, você esteve nos Estados Unidos, e aí? As salas de reunião lá são impressionantes.
Não tinha passeio, prêmio, vai para parque, vai jantar fora. Era reunião. Todo ano, eu fui várias vezes, né? Mas eu não tinha condições de aproveitar. Porque além de, se eu quisesse sair do hotel, era eu que tinha que pagar, além de tudo, né? E a Amway proporciona para a gente viagens impressionantes. Então a meta inicial que a gente está trabalhando é para ganhar a viagem. Claro, você tem que lutar pelos pequenos níveis, que é como a gente começa, os pequenos passos, mas não desista e não perca a ideia do diariamente até ganhar a primeira viagem. O que a gente precisa fazer para ganhar a viagem? 3 passos simples. Aprenda a comprar e patrocinar. Faça o seu primeiro pedido sozinho e patrocine o seu primeiro empresário sozinho. Difícil fazer isso ou não? Dá para fazer isso ou não? Quantos meses eu demoro para fazer o primeiro pedido e patrocinar a primeira pessoa? 1 semana, vai? Eu fiquei um pouco com medo, quero estudar um pouquinho, né? Meia hora. Você faz o seu primeiro pedido, de repente no dia ou no outro, e você já conversa com alguns amigos e você já vai procurar mostrar o plano e patrociná-los na primeira semana, nos primeiros 15 dias. Dá para fazer isso ou não? Vocês conhecem alguém que nos primeiros 15 dias de negócio já entrou, comprou e patrocinou? É tão difícil assim? Não, dá para fazer. Depois, fiz isso, e agora? Agora você tem a segunda meta. Conquista um nível de 9%, então, que nem a Rosângela. Como que se conquista um nível de 9%? Movimenta produtos e patrocina algumas pessoas. 2 pessoas você patrocinou? 3 pessoas? Patrocinou 3 pessoas, foi isso que ela fez. Quer dizer, é tão irreal assim? Dá para fazer. E qual que é o terceiro passo para eu ganhar a viagem? Conquistar o nível de 21%. Trabalhe 20 Rosângelas. É só encontrar 20 dela. Você encontra 20 pessoas ativas e ensina elas a chegar a 9%. Como que você vai encontrar essas pessoas? Você vai patrocinar algumas, nem todas vão querer, mas algumas vão. Você vai patrocinar aqui, aprender a movimentar produto, patrocinar. Aqui, movimenta mais, patrocina mais. E aqui, ensina as pessoas a movimentar mais e patrocinar mais. 20 pernas a 9%, isso dá quanto? 12 mil pontos, ou seja, quase um rubi. Não é? É difícil fazer isso? É fácil, fácil não é. Mas é impossível? É possível fazer. Porque pessoas 9% subiram algumas aqui, vocês viram? Subiram bastante. E isso a gente está falando de uma sala em uma cidade. Quantas cidades tem no Brasil? 5.500. A gente está falando de uma. Quem aqui tem Facebook? Quem aqui tem amigo no Facebook que não é de Brasília? Vixe, você não pode falar com elas? Pode. Ou seja, você não precisa nem falar com as pessoas que estão aqui. Dá para fazer isso ou não? Mas Hélio, eu vou ter que patrocinar 20 pessoas? Não, você vai ter que patrocinar bem mais, né? Porque nem todas são ativas. Mas dá para fazer. Se você começa com esse foco, eu tenho certeza que você ganha a viagem muito antes de chegar na 20ª pessoa. Porque se as 20 forem, se elas forem trabalhando, elas não vão permanecer em 9%. Elas vão começar a crescer. E qual é o prêmio? Uau! E eu posso garantir para vocês, o navio é grande pra caramba, cabe todos nós lá. E se não couber, a Amway aluga outro. Ela não vai deixar ninguém fora, não. Todo mundo que chegar vai. Vale a pena trabalhar um pouquinho para isso? Vale a pena você plantar para você colher uma viagem dessa todos os anos, ainda que não ganhe no primeiro? Ainda que não ganhe no segundo? Ainda que você fique 3 anos ou 5 anos plantando para ganhar isso aqui, não vale a pena? Todo ano? Então eu vou mostrar para vocês a diferença de você estar na Amway e de você trabalhar na Amway. Essa é a diferença de estar na Amway. Esse aqui é o meu primeiro cheque de bônus. R$ 11,76. Meu primeiro. Vocês lembram que eu entrei em agosto de 98? Ó, o logotipo era até outro. Ó. Setembro eu recebi meu primeiro bônus. R$ 11,78. E fiquei feliz, porque quanto que eu tinha ganhado do supermercado do lado de casa? Nada, né? Não tinha nem CPF na nota naquela época.
nem sacolinha. Ganhei nada. E no primeiro mês que eu troquei de supermercado, tinha um nível que chamava 3%, que era lindo, né? Eu ganhei R$ 11,78. 8 anos se passaram e meu bônus aumentou 50%. Setembro de 98, setembro de 2006. Eu ganhei... Ah, mas você ficou tudo isso e só ganhou isso? Eu trabalhava diariamente? Não. Eu estava na Amway. Estar associado na Amway e fazer de conta que é empresário não adianta. O que adianta? Trabalhar diariamente. Agosto de 2006 foi quando eu comecei a trabalhar. E eu tomei a decisão de trabalhar diariamente. E essa é 3 anos depois. R$26 mil. Isso é estar trabalhando diariamente. Não foi no primeiro mês, não foi nem no primeiro ano, nem no segundo ano. Foi ao final do 3º ano. Esse foi o bônus. Naquele mês, o meu salário fixo, aonde eu trabalhava, era R$5 mil. E de desconto de imposto de renda, veio quase o dobro do meu salário fixo. Ou seja, esse bônus foi como se fosse o 13º, 4º, 5º e 7º, o 6º e 7º, que eu nunca ganharia em empresa nenhuma, trabalhando. Essa é a diferença de estar na Amway e trabalhar na Amway. E a gente fala que o Platina ganha em média quanto? 4. E esse foi um bônus como Platina. Agora, eu não mostro tudo isso para vocês para falar que eu sou muito bom, não. Eu mostro tudo isso porque está aqui, ó. Foi isso que eu fiz. Eu olhei esse aqui e eu falei, eu vou ganhar alguns prêmios que estão aqui. E se eu fizesse as contas com vocês aqui, do que eu fiz aquele ano, do que eu conquistei aquele ano, se a gente jogar aqui, dá bem mais do que está ali. Quem que pode ganhar mais do que isso daqui a um ano? Qualquer um que está nessa sala. Porque está tudo aqui. E se você não ganhar no final do primeiro ano, esse negócio é válido por 3 anos. Os bônus, os prêmios que estão aqui, que eu falei na primeira parte, que podem ser maiores do que o ganho mensal, está tudo aqui, ó. Quem não tem um desse aqui, providencie urgentemente. Porque faz diferença na nossa vida. O tal do JIP, o programa de incentivos. Eu conquistei e não fui o único dessa sala que ganhou essas tijoladas. Porque tem para todo mundo. A Amway não limita só os primeiros 20 que chegarem. Todos os que chegaram, a Platina Fundador, Safira, Esmeralda e Diamante, ganharam bônus desse tipo. Prêmios desse tipo. Porque está ali, ó, no livrinho da empresa. Vale a pena trabalhar todo dia ou não? A grande diferença é que o diariamente não pode ser medido no final do primeiro ano. Você tem que trabalhar pelo menos 2 anos. Porque eu fui bem devagar, tá? Tem gente que foi bem mais rápido que eu. E junto, claro, com esse prêmio veio isso aqui. Legal ou não? Que cara é essa? Isso aqui é o primeiro hotel que a gente foi. Que foi lá em Punta Cana. Vida boa. Ainda leva os colegas. Ainda vão muitas pessoas. Bastante gente. Nesse aí não foram tantas assim. Foram cerca de 40 pessoas mais ou menos, né? Mas foi um hotel que eu nunca vi igual. E eu nem sabia que existia. Aqueles hotéis de filme, sabe? Que a gente fala, isso aí é montagem. Era esse hotel. Aí teve uma hora que eu fui com a Fernanda lá na recepção. Escuta, se eu quiser estender aqui minha diária aqui, quanto custa aí? Só para ter ideia. $1.200 por dia. Aí eu falei, eu vou pensar. Porque senão acabava com o meu bônus inteiro, né? Não ia dar. Cara, 1.200, a gente ficou 5 dias nesse hotel por conta da empresa, né? Sensacional. Vale a pena trabalhar diariamente ou não? Porque a recompensa não vem no final do primeiro ano. Mesmo assim, vale? Vale.
E aí a gente depois foi para Foz do Iguaçu, foi uma viagem muito legal também, foi a segunda viagem que a gente ganhou. Depois a gente foi para Cancún, outro hotel sensacional. Porque nesse ponto, as viagens já estavam acontecendo em virtude da plantação, e não mais do trabalho. O trabalho já tinha sido feito. Agora a gente só estava colhendo, mas a gente continua plantando. Mas essas viagens foram frutos das plantações dos primeiros anos. Cancún também foi uma delícia. Pude levar minha mãe lá também para Cancún. Minha mãe foi muito contra o negócio no começo, nos primeiros anos. Depois ela viu que não ia conseguir me salvar. Aí ela resolveu se juntar a mim, né? E hoje ela é uma distribuidora, né? Então ela, merecidamente, eu pude levar ela lá para compartilhar alguns dias comigo, né? Foi muito legal Cancún. Depois a gente foi para Disney, fruto daquela plantação inicial, diária. E não é, vou trabalhar um mês e depois eu paro, né? Eu tô trabalhando, mas aí a reunião é longe, eu não tenho dinheiro para ir, então eu não vou. Vocês conhecem alguém que fala isso? O que ele faz com a plantação? Chuta. Parou de plantar diariamente por causa de problemas bestas. A gente foi para Disney, que foi muito legal, foi muito divertido. Fomos lá assistir um jogo do Orlando Magic, que é um time de basquete da Amway. Ontem até Moacir, né, me perguntou, a Amway patrocina o basquete americano? Claro que não, ela é dona do time, né? Não patrocina nada, ela é dona do time e do estádio, né? Então foi muito legal a gente poder assistir. Depois eu voltei para Disney no ano seguinte, mas aí com alguns amiguinhos daqui, né? A gente já se divertiu bastante lá também. Foi outro episódio bem interessante. A Amway, num determinado dia, ela fechou um parque da Disney só para nós, e a gente pôde curtir tudo lá dentro, sem precisar pagar $8 no cachorro-quente, podia comer o quanto quisesse, né? Não, era tudo de graça. Dentro do parque era tudo liberado. Ah, é? Mas aí era para gastar fora do parque, no parque era de graça, né? Esse é para gastar comprando umas besteirinhas lá pra gente, $400, né? Então foi bem divertido também, foi uma viagem muito legal. Depois fomos para Michigan, o Benito, de intrusa lá atrás, né? Tô aqui, né? Vamos tirar a foto da equipe. A Rubenita, oi, né? Então fomos lá lá conhecer a fábrica lá em Michigan também, né? Foi uma grande premiação. Fomos recebidos com tapete vermelho, né? Todos os funcionários aplaudindo a gente, com bandeirinha do Brasil, né? Tivemos a presença de uma pessoa ilustre, marcante no nosso negócio. E lá atrás até o presidente estava também. Entendeu? O Zélio e a Leide aqui com a gente. Tiramos foto com esta coroa embaixadora, Beverly Johnson, que foi... Já veio aqui em Brasília? Olha só. Ela que patrocinou a Fernanda. Foi depois da Fernanda ouvir a palestra dela que ela falou, agora eu quero trabalhar. Entendeu? E foi muito legal, né? Beverly Johnson. Então foi depois da palestra dela que a Fernanda falou, eu quero. Né? Então foi muito importante a palestra dela por causa disso, porque é aí que a Fernanda falou, tomou a decisão, não, agora eu vou com você. Isso foi lá pela terceira, quarta convenção, mais ou menos, que a gente foi. Até então ela só me acompanhava. Tiramos uma foto aqui na entrada da empresa. Esses são os fundamentos da empresa, que ela usa para definir todas as regras de conduta que ela tem com os empresários. Liberdade, família, esperança e recompensa. Qual empresa que prioriza a família? Qual empresa que prioriza a tua liberdade? Nenhuma. E é isso que a empresa faz. Então quando você... Isso eles não ficam falando para todo mundo, olha... Não, isso aí está lá. Está gravado. São esses os pilares que a empresa opera. E é isso que a gente aprende com eles. A respeitar a família, a trabalhar com liberdade, oferecer liberdade para os outros, para as outras pessoas trabalharem do jeito que elas quiserem também. Esperança, recompensa. Fomos depois para Bahamas. Essa também foi uma viagem sensacional.
fruto daquela plantação diária dos primeiros anos também, né? E essa foto aqui foi muito especial para mim, porque foi quando eu entrei no quarto do hotel, né? Então toda vez que a gente entra no quarto do hotel, a primeira coisa que a gente quer ver é a vista, né? E a gente foi lá ver, né? E aqui a gente tinha a vista, o mar era para trás e a gente estava na frente do hotel. Aqui a gente vinha, era um tanque de golfinhos, né, onde o pessoal via os showzinhos. E aí eu olhei lá no fundo, o que tem lá? Um naviozinho, né? Um barquinho. E aí eu apontei para a Fernanda e falei, um dia a gente vai fazer um cruzeiro pela Amway e vamos estacionar aqui. E se você vê o cruzeiro do ano que vem, no vídeo, mostra o cruzeiro estacionado ali e o hotel no fundo. Olha só, hein? E pra gente foi esse cruzeiro, ele é muito importante porque a gente ganhou a primeira viagem, mas a gente perdeu duas na sequência. E uma delas foi um cruzeiro no Caribe. E eu sempre tive vontade de fazer um cruzeiro. Mas quando a gente perdeu, eu tomei a decisão que eu não ia pagar para fazer cruzeiro, não. Só vou se for de graça, né? E agora estamos trabalhando para conquistar a viagem do ano que vem junto com vocês. Então foi uma viagem muito divertida, o hotel realmente sensacional, maravilhoso. Tinha um riozinho lá dentro do hotel, que a gente pegou a boia e falou, vamos seguir, né? Era um tobogã, você pegava a boia, descia no tobogã e você podia seguir no riozinho. Vamos até acabar o riozinho, deu mais de 1 hora dentro daquele barquinho, de tão grande que era, o hotel era gigante, né? O riozinho era gigante, tinha piscina com tubarão, que a gente mergulhava assim, passava no meio deles, né? Foi realmente uma viagem muito incrível, encontrei uns malucos lá, né? Passeando por lá, uns amigos que eu fiz aí ao longo da trajetória, ao longo da nossa vida, né? Curtimos, foi aniversário do Rafa esse dia, ó, né? E aí curtimos, teve balada, né? Que a gente tava, aí eu flagrei aqui a tia Vera e a Graça enchendo a cara lá também. Engraçado que lá é open bar, né? Todo mundo pode beber o quanto quiser e ninguém fica bêbado, né? O pessoal, os empresários aí, mas são bonitinhos, né? Então foi muito divertido. Isso aí foi um dia muito duro para mim, era uma terça-feira, 11 horas da manhã. E eu pensando assim, ai, meu amigo de trabalho me falou que não. Né, o meu amigo, outro amigo da faculdade falou que eu era besta de trabalhar todo dia nisso, que eu não ganhava nada, que depois de 2 anos eu não estava ganhando nada. Como eu sou coitado, né? E é isso daí. E essa é a vida, né? E essa foi a nossa última viagem que a gente fez há 2 semanas atrás. Foi a viagem do embaixador Nutrilite. Foi a nossa 11ª viagem pela Amway. Agora a gente vai para Las Vegas e a gente vai para Califórnia também. Então será a nossa 12ª, 13ª viagem paga pela Amway. Fruto de um trabalho feito diariamente. Quando? Lá atrás. Vale a pena trabalhar todo dia ou não vale? E lá a gente pôde plantar a nossa acerolinha, né? Esses aqui são os meus colegas. Essa aqui é a acerola Priscila Soares. E essa é a acerola Eliésia Soares. Os próximos embaixadores Nutrilite que chegarem lá vão ver. E foi engraçado que eu olhei, né? Eu olhei essa plaquinha aí, eu olhei a estaca lá, falei, até parece que eles vão guardar isso aqui, né? Eu vou lá, vou amarrar com uma fitinha sem vergonha, e daqui a pouco vai bater vento, eles vão tirar, vão mudar daqui, né? Aí, beleza, mas vamos lá, faz parte do show, fui lá, tiramos foto, né? Bonitinho. Aí depois passeamos. Depois, bem mais tarde, a gente estava num outro lugar vendo lá como é que era um negócio de irrigação. E aí eu vi um monte de acerola grande, já assim, com umas plaquinhas, né? Aí eu fui lá ver. Aí estava lá, Pedro, 2007. Eu falei, caramba, os caras, eles fazem mesmo. As acerolas deles todas têm nome, né? O pessoal que vai lá planta, você planta a sua, bota a etiquetinha e fica lá mesmo. E eles vão cuidando. Então foi realmente muito gostoso, foi uma viagem ótima, comemos um monte de acerola, né? Conhecemos muito sobre a fazenda e foi um orgulho muito grande mesmo, né? Não foi uma viagem que eu lutei tanto para ganhar, aconteceu porque os frutos já estavam, né, vindo, a gente trabalhou muito lá atrás, então hoje a gente teve essa recompensa.
Mas não foi a primeira vez que a gente foi para a fazenda. A gente já tinha ido, né? Já tinha ido dar vexame lá, né, Rubenita? É. Não, gente, isso aqui eu vou explicar. Isso aqui era só um joguinho de truco lá. O pessoal se empolgou no jogo de truco. Então a gente já foi para a fazenda, foi muito legal. Tá aqui, ó, o pessoal na farmácia verde lá, né? E isso foi em 2011, né? Tem muitas viagens que a gente ganha, tem muitas viagens que a gente faz por conta própria, porque afinal de contas a gente gosta de viajar, então a gente tem condições, né? Essa foi uma das que a gente fez por conta própria. E algumas outras que a gente ganha, mas não são da Amway, são do negócio. Então a gente de vez em quando é chamado para palestrar, né? Isso aqui foi em Uberaba, Araçatuba. Tem gente que faz banner nosso. Todo banner que eu vejo meu, eu tiro foto, porque não é normal, né? Eu nem acredito, né? Eu me sinto que nem ator de cinema, né? Quando o filme dele está lá, né? Como é que é? Em cartaz, né? Ou então em breve, né? Araçatuba. Isso aqui foi aonde? Ah, foi aqui em Brasília, né? Foi da última vez que eu vim aqui, né? Olha lá a Ana Márcia de novo lá. Falei, ela aparece em todas as fotos, né? Isso aqui foi no Rio de Janeiro, foi outro seminário que a gente foi fazer, né? A gente pôde ver esse aqui os cariocas falam que é o pôr do sol mais bonito do mundo, né? Eu não sei se é do mundo, mas do Brasil deve ser, viu? E depois que a gente assistiu isso daqui, a pessoa que estava cuidando da gente falou assim, hoje não estava muito bom não, mas já... Falei, que isso, nunca, talvez eu veja outro. Essa aqui é a Fernanda, ó, a foto não é de internet não, né? Não é de revista não, né? Essa foto aqui a gente tirou. Jaraguá do Sul, Marabá, Parauapebas, Manaus, Acre, Maceió... bom. Ó, e a Germana e a Ponira aqui, ó. Né? São dias que a gente passa inesquecíveis. No Acre, Vitória, Rio Grande do Sul. Tudo para dar palestra. E é assim que a gente vai. Ó, por exemplo, fortes emoções já vivemos aqui, né? Ontem encontrei essas doidinhas aqui, né? Passou mal, né? Eu já falei, já mandei no meu grupo, olha, já cheguei em Brasília, derrubei uma já. Entendeu? Patrícia passou mal ontem, né? E olha como é o empresário Amway. Passou mal. Aí o rapaz, mas por que você está passando mal? Ela, me dá seu telefone que eu te conto. Pegou 3 telefones na nossa frente dos brigadistas. Tô passando mal, mas não sou besta, né? E pegou o telefone dos brigadistas que cuidaram dela para fazer contato. Foi ou não foi, Daiane? Foi, é isso daí. Então, são emoções assim que a gente vai vivendo. Essa é a nossa vida. Por um trabalho que a gente fez diariamente, lá atrás. Aonde as pessoas pecam não é no trabalho, é no diariamente. Não trabalham tempo suficiente até dar frutos. E se tem alguém aqui no palco, não eu, mas qualquer pessoa aqui, e vocês vão ver no mês que vem, que o Ronaldo e a Silvana vão falar, trabalho diário, inclusive quando não está dando frutos. Porque a gente sabe o que a gente comprou, a gente sabe o que a gente tem na mão. Por isso que a gente continua trabalhando. Qualquer pessoa que está aqui teve trabalho diário, pelo tempo suficiente, até que os frutos começaram a aparecer. E aí a gente pode pegar, por exemplo, numa terça-feira, isso aqui eu acho que era quinta-feira, sexta-feira, 6 horas da tarde, Praia do Francês, que o Rubão levou a gente lá, né, pra gente poder curtir. E eu olhei e falei assim, nossa, uma das praias mais movimentadas de Maceió. Mas não numa sexta-feira à tarde, não numa quinta-feira à tarde. Por quê? Porque tem pouco platina no Brasil. Se tivesse mais, estava cheio. E a gente estava não só nessa praia, mas em todas as outras. E agora, a gente tem mais um sonho. Eu tenho 4...
Faz 40 dias já. Olha, tá velha já. 22 de setembro. Depois da convenção. Saiu da convenção no domingo, né? Na quinta ela nasceu. De quinta para sexta. Alguém falou. E a Fernanda falou para a médica que atendeu a gente. A médica falou, olha, não tá exatamente para nascer, mas já tá pronta, né? Se você quiser, a gente pode fazer o parto agora. Aí a Fernanda, não dá para esperar no domingo? Não deve chegar até domingo. Mas por quê? Porque aí nasce Libra, né? Besteira, né? Não nasceu Libra, tá todo mundo torcendo, né? Não nasceu Libra, foi de Virgem. E nasceu a Ana Catarina no dia 22 de setembro, então. Né? E eu tinha 4 grandes sonhos, né? Que eram os grandes sonhos da minha vida. Primeiro, acordar tarde, né? É o meu, eu não gosto, eu sou notívago, eu varo à noite e toda vez que eu tenho que acordar cedo, para mim é duro. Então eu não gosto, eu gosto de acordar tarde. Segundo grande sonho, eu gosto de comer fora, né? Aonde? Qualquer lugar. Eu gosto de sair para comer. Eu não gosto de comer em casa. Sair para comer na casa dos outros, para mim é comer fora, porque não é a minha casa, né? E minha mãe cozinha muito bem, e a Fernanda até cozinha bem, mas eu gosto de comer fora, né? Então eu gosto de ir em vários restaurantes, todo lugar que eu vou em restaurante, eu adoro, né? Eu gosto de viajar. E eu gosto de palestrar, que são as coisas de ensinar, na verdade, não é de palestrar, eu gosto de ensinar. São os 4 grandes sonhos que eu tenho na vida. E hoje eu estou realizando os 4, né? Porque eu acordei tarde, eu comi fora, né? Estou viajando. E agora eu tenho o 5º sonho, que é enfiar a Ana no meio de tudo isso, né? Porque a Fernanda já está também. Então a gente, assim que ela nasceu, a gente já foi lá, já tiramos o passaporte dela e ela já segurou. Já tiramos o visto dela, porque felizmente ou infelizmente, ela nasceu numa família que viaja toda semana. E ela vai ter que gostar dessas viagens, né? Então, o nosso objetivo principal, quando a gente entrou na Amway, era ter a liberdade para fazer essas coisas simples, mas que fazem a nossa vida mais feliz, né? Que é viver viajando, né? A gente gosta disso. E a gente conseguiu, ao longo dos anos, transformar a nossa vida em algo que a gente queria. Não foi no primeiro ano, nem no segundo, e nem quando a gente chegou à platina. Quando a gente chegou à platina, a nossa vida realmente se transformou. Mas era metade do caminho. Nós ainda estamos no caminho, nós não chegamos lá. Mas a nossa vida mudou muito nesses últimos 11 anos de trabalho. Principalmente com o trabalho que a gente fez lá no início, diariamente. Nós continuamos trabalhando diariamente. Porque eu li num livro que quando você encontra algo que você ama, você nunca mais precisa trabalhar. E a gente ama o que a gente faz. E a gente trabalharia todos os dias. Todos os momentos que a gente está acordado, a gente poderia trabalhar. Mas você não se diverte? Eu só me divirto. Ou vocês acham que eu tô triste aqui em cima? Né? Você acha que eu estou chateado? Não estou, eu estou me divertindo. Essa é a minha diversão. Né? Esse é o meu relaxamento. A minha vida, ela é assim. Cada vez mais, 3, 4, 5 reuniões de treinamento por semana, para treinar a equipe, para capacitar pessoas, de 30 a 40 viagens por ano. Essa tem sido a nossa vida. E eu não sei se você quer exatamente isso, mas quando você entra na Amway, você tem a oportunidade de construir um negócio do jeito que você quer. Porque ninguém fala, o teu sonho deve ser este. Quando você entra, as pessoas perguntam, qual é o seu sonho? O meu é esse. O meu não é carro importado. O meu não é mansão com piscina. O meu é isso. Acordar tarde, comer fora, viajar e ensinar pessoas. Com a minha família. E é isso que eu quero. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Rever tantos grandes e bons amigos. E fazer novos amigos. E eu tenho certeza que a gente ainda vai se divertir muito nesses aviões, nessas praias, nesses cassinos e nesses navios, porque nós temos um projeto pelo resto da vida juntos. Muito obrigado, pessoal. Este é o final do programa.